Então, mais uma vez, boa noite para todos. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar sobre esse conhecimento que eu sou muito apaixonada, que é a astrologia védica. E eu fico profundamente emocionada de ver tanta gente aqui disponibilizando o tempo e a atenção para estudar e para ouvir o que eu tenho para falar, porque hoje em dia isso é o que a gente realmente tem, né, para oferecer, é tempo e atenção. Então eu fico super movida e emocionada realmente de ver 120 pessoas paradas, né, pra nessa loucura toda, para tentar entender melhor, o que está acontecendo e, de repente, novas possibilidades ou novas explicações do que está acontecendo com a gente e como o céu pode explicar, ou pelo menos dar esse respiro de um novo ponto de vista sobre tudo que está acontecendo. Então, eu não faço nada sem mantrar primeiro, faz parte, da tradição que eu acredito, e também eu acho que é um jeito da gente, colocar uma intenção realmente de fazer esse espaço de respiro, né, da gente totalmente chegar aqui de corpo e espírito para se esvaziar um pouco e assimilar, de repente, uma informação que pode fazer sentido e que você ainda não tinha pensado, ou ainda não tinha escutado dessa forma, né. Então, eu vou te pedir para você fechar um pouquinho os olhos, começar a fazer inspirações um pouco mais profundas. Você pode inspirar mais uma vez, a gente respira juntos, expira o ar pela boca, relaxa. Percebe o que te dá apoio nesse momento, né? Você deve estar sentada numa cadeira, num sofá ou no chão. Sente a parte do seu corpo que está te dando suporte, que é o seu quadril, se você estiver sentado, né? E a partir desse suporte que você percebe, percebe também a liberdade que essa estabilidade te dá de crescer. Percebe como a partir desse apoio do quadril, você tem liberdade na coluna, você pode criar mais espaço e mais conforto. Você pode direcionar o topo da sua cabeça mais em direção ao teto, abrindo espaço na sua coluna, empurra os seus ombros para baixo e faz mais uma respiração bem consciente. Inspira, enche completamente os pulmões. Respira, relaxa os ombros, relaxa o rosto. Deixa as suas pálpebras relaxadas sobre os olhos. E mantenha a sua mente interessada no ar que entra e no ar que sai. Você pode se comprometer a tentar abaixar um pouco o volume da mente, os seus pensamentos, e se manter atento a um possível conhecimento que você pode receber nesse nosso encontro. Percebe se você consegue, com esses 2 minutos de meditação, trazer um espaço mais calmo, mais silencioso, aonde a respiração é o único movimento. E nesse estado
de quietude, eu vou fazer alguns mantras para intencionar que essas sejam informações úteis e que tragam clareza para todos nós. Se fizer sentido e você quiser, pode juntar as mãos na frente do peito, relaxa bem os ombros, e a gente pode respirar juntos o mantra Om. A gente inspira. Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Gurave Namaha, 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 Om Surya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Baumaya Namaha, Om Buddhaya Namaha, Om Brihaspataya Namaha, Om Shukra Namaha, Om Shaneshara Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om. Bons estudos para nós. Então, vamos lá. Deixa eu silenciar os bips todos que estão aqui à minha volta. Então, de novo, boa noite ou boa tarde para todos. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar isso. Um pouquinho da astrologia védica, principalmente nesse momento em que eu sinto que a astrologia védica tem um ponto de vista sobre tudo que está acontecendo, que é uma boa explicação para mim. Eu acho que eu poderia colocar dessa forma. Porque nesses tempos em que as coisas estão muito turbulentas e muito confusas, uma pergunta muito recorrente que eu percebo em mim e em todos os outros é: por que é que isso está acontecendo? Né? Por que eu estou fazendo parte disso? Por que eu tenho que ficar trancado dentro de casa nesse momento? E por que além da pandemia, tantas outras coisas podem estar tão loucas, né, nesse momento? Então, eu tenho visto esse movimento de turbulência à minha volta, e é bem simples para todo mundo ver, né? Que aí você abre o jornal ou a janela, você provavelmente vai conseguir entender que o mundo está bem diferente do que a gente estava acostumado até o ano passado, do que a nossa, o que está acontecendo hoje é muito diferente do que a nossa geração já experimentou, né? Acho que todos nós que estamos aqui hoje ainda não passamos por uma grande peste pandêmica. Ainda assim, é um assunto extremamente recorrente na história da humanidade. Então, o que eu proponho para a gente fazer hoje aqui, eu vou contar um pouquinho de quais são essas influências que têm sido mais marcantes para a gente, principalmente de 2 semanas para cá, com mais intensidade. Talvez você já esteja sentindo há mais ou menos um mês, na verdade, porque foi esse trânsito sobre o qual eu vou falar hoje, que é essa conjunção de Marte com Quetu. Ele começou, na verdade, no final de fevereiro, dia 24, se eu não me engano, lá pelo dia 20 ou 24. E esses planetas, eles, tanto Marte quanto Urano, eu vou explicar o que eles são, né, e o que eles podem impulsionar. Eles estão caminhando um em direção ao outro, dentro do mesmo signo, né, como se eles estivessem dentro da mesma casa. Eles estão caminhando um em direção ao outro desde o final de fevereiro, e amanhã eles chegam um no outro, assim, exatamente. Então, é um movimento que vem crescendo em intensidade, e amanhã tem o seu pico, e depois ele deve ir aos poucos se dissipando. Com a questão de que a gente provavelmente tem que lidar com os resultados das nossas ações durante esse período por bastante tempo ainda, né? O trânsito acaba, mas o que a gente faz reverbera ainda provavelmente por alguns meses.
Então, eu vou falar um pouco sobre esse trânsito, né, contextualizar um pouquinho o que é a astrologia védica e o que esse trânsito, o que esse trânsito representa. Eu vou falar as qualidades das energias que estão envolvidas nesse trânsito, para te dar informações para você tirar as suas próprias conclusões, e principalmente conseguir observar isso na sua vida, né? É muito importante ressaltar, e eu vou repetir isso algumas vezes hoje, que a informação que a gente vai receber hoje não é o suficiente para prever o futuro, né? Você não tem por que se assustar e achar que alguma coisa vai dar errada, ou ficar muito animado e achar que agora é a hora de você fazer aquilo que você nunca teve vontade, nunca teve coragem de fazer. A gente não tem informação o suficiente para prever o futuro, mas eu espero dar informação suficiente para você conseguir fazer um exercício muito eficiente de observação. Depois dessa contextualização, a gente vai fazer juntas um exercício para entender como começar a personalizar um pouquinho esse trânsito, né? Porque Marte e Rahu, eles estão juntos no céu, eles estão, né? É um evento astronômico. Eu vou daqui a pouco explicar o que é cada um deles, né? Porque o que é Rahu, de onde essa mulher tirou essa palavra esquisita, eu vou explicar já já o que é. Mas é um trânsito que acontece no céu. Cada um de nós recebe essa influência de forma completamente diferente um dos outros. Então a gente vai fazer um exercício para dar um passinho a mais sobre qual área da vida esse trânsito tende a impactar. Se você ainda não adivinhou, né? Se você ainda não conseguiu observar, eu vou te dar mais algumas dicas de como perceber qual área está sendo mais diretamente afetada por esse trânsito dentro da sua vida. E aí eu quero muito saber como estão as coisas por aí também. É muito interessante para mim essa troca, né, de entender como vocês estão percebendo esse trânsito, porque é diferente de como eu estou percebendo isso. Então eu quero dar bastante tempo para vocês também compartilharem, e se interessar para vocês entender tudo isso melhor, eu também quero fazer um convite para a gente continuar estudando. Ok? Podemos seguir assim? Então, para começar, eu vou contextualizar muito brevemente o que a gente está falando, né. Então, eu estou falando sobre astrologia védica. Acho que todo mundo aqui já tem uma leve noção do que é a astrologia, né. Todo mundo algum dia, quando estava com uma dúvida gritante na mente, abriu um horóscopo. Eu sou do tempo do jornal, né, gente, ainda lia o Quiroga todos os dias da minha vida, vai que aí tem a resposta para tudo. Acho que muitos de vocês já são do site. Mas acho que todos nós, em algum momento da vida, com uma dúvida gritante, quis receber uma mensagem do universo e abriu um horóscopo em algum lugar. Que às vezes, se a gente estava mais ou né, horóscopo, assim, desse jeito jogado no jornal, como a gente vai ver, é mais ou menos que nem ligar o rádio para ver se está tocando uma música boa, e se a música é boa vai dar certo, e se a música não for boa não vai dar certo. É mais ou menos uma coisa de sorte, realmente, porque o horóscopo, para realmente funcionar, precisa ser cruzado com várias informações. A astrologia védica tem algumas diferenças da astrologia tropical, que é a astrologia mais comum aqui. A principal diferença é uma diferença de cálculos, né? Então, o que é touro na astrologia que a gente está acostumado é a mesma coisa que é touro na astrologia védica. Os planetas também são os mesmos. A diferença é que os cálculos são diferentes, né? Então, a astrologia védica usa cálculos siderais, que são os cálculos usados pela astronomia. Então, se você fez o seu mapa no exercício que eu sugeri, e na hora que você olhou o seu mapa, em vez do seu signo solar ser Escorpião, agora o seu signo solar é Libra, se você for confirmar essa informação, né, o que quer dizer o signo solar? Quer dizer que quando você nasceu, o Sol estava numa constelação que a gente dá o nome de Escorpião, por exemplo. Se a astrologia védica está falando que o Sol, na verdade, não estava em Escorpião quando você nasceu, e sim em Libra, se você for tirar a dúvida, né, uma terceira opinião, no observatório da cidade onde você mora, por exemplo, se você entrar no site da UFSC, que é a federal aqui de Santa Catarina,
vai aparecer que nesse dia o Sol estava no mesmo lugar que a astrologia védica está falando que está, né? Então os cálculos siderais são os mesmos cálculos usados pela astronomia e pela astrologia védica. A astrologia tropical usa outros cálculos, por vários motivos, são totalmente válidos, mas são outros cálculos, né? Então essa é a principal diferença entre os dois sistemas. E por que a gente estuda astrologia dentro desse conhecimento védico? Então, talvez muitos de vocês venham do yoga, do Ayurveda, ou simpatizantes, e a astrologia védica é considerada um Vedanga. Então, a astrologia védica é um dos braços de conhecimento védico, o que quer dizer que é uma ciência irmã do yoga e do Ayurveda, elas têm a mesma origem. Na verdade, elas nunca viveram em separado, né? O conhecimento védico é uma cultura que fala de todos os aspectos da vida, fala de uma certa forma de você fazer exercícios para o corpo para deixar ele saudável, de uma medicina preventiva para ter equilíbrio, da astrologia védica para entender quando tudo isso vai estar ameaçado, por exemplo, ou quando tudo isso tende a estar fortalecido. A gente que tem essa mania de separar tudo aqui no Ocidente, né, e fica especializado e o conhecimento como um todo pode se desmembrar ou se perder até. Dentro desse ramo de conhecimento, a astrologia védica é a ciência específica para estudar a lei do karma. Então, karma é essa palavra extremamente mal interpretada hoje em dia, e é um assunto super extenso, super complexo e maravilhoso, é um dos meus grandes vícios. De forma muito simples, só para a gente contextualizar realmente a nossa conversa, a lei do karma é a lei de ação e resultado, né? Então, o que a lei do karma diz é que toda a ação gera um resultado. Não existe uma ação sem um resultado. Ela segue dizendo que aquele que faz a ação é quem deve receber o resultado. Não dá para a gente terceirizar, né? Não dá para a gente fazer uma coisa e esperar que o resultado, que o raio caia na cabeça de outro. Não é assim que funciona. O resultado, né, da ação, então você faz uma ação, você tem livre-arbítrio, vou falar um pouco mais sobre esse conceito, mas você pode escolher a ação que você faz, e você, a partir dessa ação, você é obrigado a receber o resultado por essa lei de organização cósmica. Você pode sempre escolher a ação e você nunca pode escolher o resultado. O resultado é dado por essa organização cósmica e não adianta tentar brigar, não adianta tentar fugir, porque quem faz a ação tem que receber o resultado. Não dá para esconder, não dá para ninguém viu, então vai dar certo. Desculpa a distração, estou liberando aqui as coisas, fica meio confuso. Esse conceito de ação e resultado, ele cria uma situação que pode parecer meio paradoxal, que a coexistência torna verdadeiro tanto o que a gente chama de livre-arbítrio, quanto aquilo que a gente chama de destino, né? Ou de coisas predestinadas. O conceito do karma faz com que essas duas formas de receber resultados, essas duas formas de existência, vamos dizer assim, coexistem. Por quê? Porque você faz uma ação. Antes de fazer a ação, aquilo é livre-arbítrio. Você pode escolher fazer essa ação ou pode fazer qualquer outra ação dentro das suas possibilidades, né? Agora, a partir da hora em que a ação foi feita, aquele resultado é predestinado. Na hora que você fez a ação, você não tem mais como fugir do resultado. Você pode até mudar o rumo das suas ações, e isso vai transformar o resultado na sequência. Mas com a ação feita, você precisa receber o resultado. A astrologia védica segue dizendo que você pode transformar a sua mente para receber o resultado de forma diferente, mas não vou entrar nesse assunto nesse momento, né? Então você pode até mudar o rumo das suas ações, mas não tem como desfazer o que você fez.
O próximo conceito da lei do karma, que é muito interessante, é que essa lei ela segue falando que tudo que acontece comigo é resultado das minhas próprias ações. O fato de eu não ter nada a ver com os cientistas que deixaram esse vírus escapar na China, ou com o fato de eu nem ter voltado nesse governo que está lidando com essa situação do jeito que está lidando, não me exclui a responsabilidade de estar recebendo resultados dessas ações coletivas. Então, alguma coisa eu fiz para caminhar para essa situação que eu me encontro agora, mesmo que eu não consiga enxergar isso como verdade, né? Mesmo que eu não consiga entender qual é a responsabilidade que eu tenho sobre a situação. Ainda assim, se está acontecendo comigo, eu caminhei para essa situação. É um conceito, de novo, extremamente complexo, que vem cercado de outros conceitos, como, por exemplo, esse conceito do Dharma, né? Daquilo que é correto a gente fazer. Eu não posso andar pela rua e ver gente morrendo de fome e falar, ah, isso é karma, isso é seu karma. Porque na hora que eu faço essa ação passa a ser minha responsabilidade, né? Então, eu tenho a obrigação de fazer sempre aquilo que eu sei que é o mais correto a ser feito. Então, a lei do karma vem dentro desse conceito complexo de que ela não pode ser jogada solta, assim como a gente está fazendo aqui hoje, mas a gente tem que escolher alguns assuntos para abordar, não dá para falar de tudo. Então, um exemplo muito simples, né, com algumas ações, é muito fácil a gente reconhecer como a ação deu determinado resultado, como, por exemplo, a sua profissão. Você estudou determinado assunto, você trabalhou e exerceu isso, praticou esse conhecimento e hoje você é apta a exercer essa ação. É muito fácil, né, de você pensar na linha do tempo como uma ação, te colocou num lugar que você agiu e te colocou num lugar e trouxe para onde você está hoje. O nosso corpo é um campo muito fértil de karma, né, então, durante muito tempo eu pratiquei yoga e eu conseguia fazer posturas consideradas super avançadas. Aí eu parei de praticar yoga, e eu não consigo, colocar, sei lá, fazer Kapotasana, colocar os 2 pés atrás da cabeça, por exemplo. Então, a falta do meu livre-arbítrio, né, o fato de eu hoje reconhecer, eu não tenho livre-arbítrio para fazer essa ação, a falta desse livre-arbítrio foi imposta por mim mesma, né. Eu conseguia fazer determinadas posturas, e daí eu parei de praticar e parei de conseguir fazer. Então, as minhas próprias ações me colocam num lugar que limitam o meu livre-arbítrio. Nada impede que eu hoje comece a treinar determinadas posturas e consiga fazer todas elas de novo, né. Eu preciso de um tempo para essa ação gerar resultados, mas nada me limita para fazer hoje, no meu corpo físico, nada me limita de eu exercer esse livre-arbítrio normalmente, né. Esse conceito, ele é extremamente empoderador, porque efetivamente a gente enxerga como nós mesmos criamos as nossas vidas, as nossas próprias, realidades, né, como as nossas ações manifestam a nossa realidade. Mas esse conceito também traz muita responsabilidade, porque tudo o que acontece é sua responsabilidade, é você que está fazendo, né. E responsabilidade é o tema que mais tem aparecido nos estudos de tudo que eu tenho feito esse ano, né, eu estou estudando astrologia, a Ju, minha amiga, estuda registros akáshicos, e todos os meus professores que eu escuto falar, todo mundo fala o tempo todo de responsabilidade. E responsabilidade tem tudo a ver com esse trânsito, que, tem o seu pico amanhã, né, essa conjunção de Marte e Rahu em Touro. Então, responsabilidade tem tudo a ver com esse trânsito, porque esse trânsito emana uma energia de muita impulsividade. Uma energia que pode ser extremamente potente para a gente ter coragem de fazer alguma coisa, para a gente sair da inércia ou para a gente ter um impulso de colocar alguma coisa muito grande em movimento. Essa energia, quando bem direcionada ou bem canalizada,
ela é muito potente e muito uma ajuda muito grande para a gente, fazer ações que sozinhos, talvez a gente em outro momento não tivesse coragem ou não tivesse a capacidade de movimentar e mobilizar tanta energia. Esse trânsito fala desse impulso. Mas tem uma questão muito importante sobre essa impulsividade, que é uma peculiaridade desse momento, né. É que a impulsividade, de uma forma geral, mas de forma muito específica nesses dias, essa impulsividade, ela tende a fazer com que a gente haja, né, com que a gente faça ações ou que a gente seja impulsionado a ações que estão muito ligadas com a satisfação imediata de desejos dos sentidos, sem ter muita clareza dos efeitos colaterais ou dos efeitos posteriores disso. Quando eu falo dos desejos dos sentidos, é esse desejo bem físico de comer chocolate. Eu falei que eu não ia falar de comer chocolate nessa aula, porque faz 10 dias que eu só falo isso, mas eu não consigo pensar em outro exemplo. Eu poderia falar de vinho, mas eu não bebo vinho, eu como chocolate. Então você pode fazer a tradução que for melhor para você. Até minha filha está tirando sarro. Eh, então, é essa sensação, né, que acontece quando a gente age a partir de impulsividade? O primeiro resultado é que quando a gente age a partir do impulso, talvez a gente, na verdade, a gente pode chamar até de uma reação, né, a gente teve um impulso e reagiu. E isso pode distanciar um pouco da nossa a gente de uma clareza, né, você agiu por impulso, você agiu muito rápido, e normalmente esse impulso faz com que na hora que você viu, já foi, e você agiu. Então, isso pode fazer com que a gente não tenha, tipo, a imagem total da situação, né. Então, se eu estou aqui estressada e por tudo isso que está acontecendo, né, então e nossa senhora, né, dá para enumerar um tanto de coisa que está acontecendo para deixar a gente estressado. Eh Eu posso achar que a solução para esse estresse todo é que eu mereço dar uma relaxada, então eu vou abrir um vinho e vou beber o quanto eu quiser de vinho essa noite. Vou encher a cara e vou relaxar, vou dormir bem e vou esquecer que o mundo tá essa bagunça que tá acontecendo. E pode parecer muito óbvio, eh, que essa é uma solução, né, eu ajo a partir de um impulso, e é óbvio que isso vai resolver a minha questão. Eu quero tomar vinho, eu vou tomar vinho, porque tá todo mundo vai acabar e eu vou ficar me restringindo agora, não faz nenhum sentido. Só que isso pode fazer com que eu não tenha clareza de que amanhã eu vou acordar no inferno da ressaca e a minha vida só vai estar muito pior do que eu tô hoje, porque na verdade eu tomei vinho, né, por causa da minha própria busca pela satisfação dos desejos. Então, o que acontece, e muitos textos clássicos desse contexto do yoga falam que os nossos sentidos são os verdadeiros inimigos, né, e isso é quando eles são dominantes, na verdade, os nossos sentidos, eles são ferramentas extremamente necessárias para a gente participar do mundo material, não teria como a gente fazer parte da manifestação se não fosse pelos nossos sentidos, mas nem sempre a gente destreina os nossos sentidos, né, a gente perde a sensibilidade deles. Então eu fico, comendo muito chocolate, e daí, né, o açúcar já tem outro efeito no meu corpo, ou na hora que eu como, eu estou falando de touro, então é muito fácil falar de comida, é mais fácil do que falar de outros impulsos, né, mas na hora que eu estou comendo e estou assistindo a televisão, eu estou desensibilizando o meu paladar, né, eu estou colocando coisa para dentro e eu não estou nem prestando atenção. Então os nossos sentidos, eles não são vitalizados de dentro para fora, pelo contrário, eles são meio que abafados de fora para dentro, a gente destreina os nossos sentidos, e eles ficam super mimados, eles ficam achando que qualquer hora que eu vejo uma flor bonita, eu posso ir lá e arrancá-la do pé porque a flor é minha. Ou em qualquer momento que eu vejo um chocolate em cima da mesa, eu tenho todo o direito do mundo de ir lá comer. Então, se a gente está como um todo em equilíbrio, esses sentidos tendem a nos dar impulsos de vitalidade, e a gente passa a querer aquilo que é bom para gente. Mas se a gente está em desequilíbrio, por qualquer motivo,
esses sentidos eles podem ficar muito confusos e eles podem jogar totalmente contra o time. Então, nesse momento, com esse trânsito, os sentidos nos pedem algo que nem sempre é verdadeiramente bom para a gente. Faz sentido isso, esse conceito? Tá claro? Na sua própria experiência dos últimos dias, mas também conceitualmente, né? Então, isso pode estar relacionado a qualquer um dos sentidos, né? A comida, a bebida, a fala, a audição, pode estar relacionado a qualquer um dos sentidos. Então, esse trânsito, e daí, né, vem a questão, antes de entrar no trânsito propriamente dito, que é, gente, ninguém precisa de astrologia para saber que está todo mundo louco e tensionado nesse momento, enchendo mesmo a cara à noite, né? Porque é o jeito que as pessoas encontram para lidar com essa situação. Mas eu não sou muito eu não, dentro do meu trabalho e dos meus estudos, não faz muito sentido prever o futuro, mas é muito louco, porque eu estou ouvindo os meus professores falarem sobre esses impulsos e sobre esse momento há muito tempo. E é muito louco ver como se manifesta, né? Realmente tudo se agravou. E agravou num ponto onde essa autoindulgência, né? Onde eu acho que eu mereço passar a mão na minha cabeça, na minha própria cabeça, é uma coisa, é quase uma questão de sobrevivência num momento desse, onde as coisas estão tão loucas e tão instáveis. Então, é muito interessante a gente sabe que vai acontecer, mas nunca sabe a cor do acontecimento, né? Eu, pelo menos, nos meus estudos. Então, é sempre muito curioso entender qual é o caminho que as coisas tomam e que o cosmos organiza para as coisas se manifestarem. Eu sei que, a gente está vendo muita coisa difícil e muitos desafios à nossa volta, mas obviamente um trânsito é só um trânsito, ele não tem uma energia benéfica ou maléfica, né, depende do que você faz, é só uma energia, e tem as duas possibilidades extremas, né, desse trânsito ser extremamente potente, tem o outro lado que é esse trânsito ser extremamente desafiador e todo o espaço entre os dois extremos, né, então são muitas possibilidades, mesmo que a gente vá afunilando um pouco a observação. A questão com esse trânsito é que esse trânsito é muito forte e nos impulsiona a ser muito impulsivo, compulsivo e radical. Essas são as energias desse momento, né? A impulsividade, a compulsividade e o radicalismo. E isso fica bem claro na hora que a gente começa a entender um pouco qual é a energia, quais são essas energias que estão participando disso tudo, né? Então, de novo, a gente está olhando para o céu, a gente está interpretando movimentos astronômicos, né? Eu sei que parece uma coisa muito de hippie, Marte em touro, mas se você olhar para o céu, Marte está ali, na constelação, nessa partezinha em volta do Sol, que a gente chama de touro. Então, astronomicamente está lá. E a astrologia é só uma interpretação de como isso pode impactar a nossa vida. Então, eu vou falar um pouco dessas 3 energias, né, e é isso, eu não vou te dar as respostas, mas eu vou te dar as ferramentas para observar isso, a partir dessas 3 energias. Então, a primeira energia que a gente vai falar é a energia de Rahu. Rahu, ele não é um planeta propriamente dito, ele é o nó do norte, em português, e ele é o ponto onde o eclipse acontece. Então, na eclíptica, né, nesse rolê que os planetas dão em volta do Sol, tem 2 pontos em volta dessa rota, onde acontecem os eclipses durante 18 meses. Então, tem um dos pontos onde o Sol e a Lua se cruzam, e a gente tem um eclipse solar, tem o outro ponto onde a Terra fica entre um e o outro, e a gente tem o eclipse lunar. E os dois, na verdade, não é um acontece num ponto, o outro acontece no outro, a gente tem essas 2 possibilidades do eclipse solar e do eclipse lunar acontecendo em algum desses 2 pontos. E agora, nessa temporada, um desses pontos é o signo, a constelação de Touro. E o outro, só para você saber, é Escorpião. Então, esse ponto onde o eclipse acontece, na astrologia védica a gente trata como se fosse um planeta.
que se chama Rahu, no caso. E ele tem determinadas energias, né, ele trata de determinados assuntos e a partir daí ele impulsiona determinada energia pra gente. As energias de Rahu estão essencialmente ligadas a desejos. O Rahu, a imagem de Rahu é uma cabeça sem corpo. Então ele nunca está satisfeito. Ele quer cada vez mais, principalmente de coisas materiais, cada vez mais comida, cada vez mais roupa, cada vez mais riqueza, cada vez mais mulher, cada vez mais homem. Ele é insaciável. Um dos nomes dele é o Senhor dos Desejos, porque ele nunca está satisfeito. Ele é um planeta que indica as nossas ilusões, né? Ele é um ilusionista. Ele também é descrito como uma camada de fumaça, alguma coisa que esfumaça a nossa visão e a gente não consegue enxergar mais com clareza. Ele está muito ligado a um medo profundo, assim, um pânico ou uma paranoia. E ele é muito impulsivo, compulsivo e radical. Ele é muito dessas três coisas. Nesse momento, ele também pode, como ele tem essa questão de Maia, né, desse véu de ilusão, ele pode trazer muita falta de clareza nesse momento, uma certa preguiça em touro, talvez. Isso, se ele tiver reverberando desse jeito, que não é o mais benéfico, né? No seu pior momento, ele traz essas qualidades extremas. Por outro lado, o Rahu, ele tem a capacidade de fazer com que a gente tenha uma conexão muito mística com a vida, que a gente enxergue além desse mundo material, né? Que a gente consiga captar ou buscar fisicamente informações que dão para a gente uma visão além dessa visão que os nossos olhos estão enxergando, né? Além do que é cientificamente comprovado, vamos dizer assim. Ele também traz um impulso muito grande para a ação, né? E isso, se estiver bem controlado e bem direcionado, tende a ser muito benéfico. E para inovação, Rahu, ele é diferentão, ele quer fazer as coisas diferente do que já foi feito até hoje. E isso pode trazer ótimas soluções, especialmente para o momento que a gente está passando, né? Então, uma parte da festa é Rahu, a outra parte da festa é Marte. E Marte tem a mesma energia de impulso, compulsão e extremismo ou radicalismo, né? Ele também tem essas mesmas energias. Com a diferença de que Rahu, quando ele está a diferença de que Marte, quando ele está bem posicionado, né, quando ele está emanando uma energia que reverbera de forma potente dentro de você, ele tem esse impulso e até essa compulsão pela ação, mas muito pautada por princípios, né? Marte, ele é um soldado, ele é um guerreiro, então ele quer sim dominar e proteger, e mesmo que precise pegar em armas para isso, mas ele, em sua melhor versão, está alinhado com aquilo que é correto, né? Com a necessidade, está alinhado com o que é correto, está alinhado com a ação que é boa para os outros, e principalmente está alinhado com as ações que são boas para o planeta Terra, porque dentro dessa mitologia que a gente estuda, ele é filho da Terra, Marte é filho de Bhumi Devi, que é o planeta Terra, dentro dessa história toda do yoga. Então, o lugar onde essas duas... Eles são muitas outras coisas além disso, mas essas são as características que são comuns aos dois planetas. Então, a gente consegue ver as energias fluindo para essa direção, né? Então, os dois são muito radicais, os dois são muito extremos e muito direcionados para a ação, né? Que é essa propulsão de um foguete na impulsividade, quando realmente, quando você viu, já fez. É um trânsito muito potente, né? Eu sei que o tempo todo fica essa conotação de que, caraca, vai dar muito errado, e não é essa a verdade, né? Então ele é um trânsito que é cheio de potência, o negócio é que é uma potência muito difícil de ser direcionada por nós seres humanos, porque essa potência acaba indo
para essas extremidades dos sentidos, né, a gente não interioriza essa potência, a gente fica sendo guiado por elas e fica querendo as coisas e querendo suprir esses impulsos, de forma que beleza, a gente pode fazer, você pode fazer o que você quiser, né, eu estou fazendo. Mas benéfico a longo prazo, algumas das ações que eu estou fazendo hoje, eu pelo menos tenho a clareza de que benéfico não vai ser, né, a semana que vem eu vou ter me arrependido de estar comendo chocolate todos os dias, o tempo todo. Isso tudo está acontecendo na casa de Touro, né, esse é o palco desse encontro desses 2 planetas, segundo a astrologia védica. Então, Touro, ele é um signo de Vênus, que está passando, infelizmente eu vou restringir, não vou falar muito sobre Vênus hoje, mas Vênus, ao mesmo tempo que o Sol, que Rahu está no mesmo grau de Marte, Vênus vai estar exatamente no mesmo grau do Sol. A gente tem essa conjunção, que é quase uma conjunção quádrupla, né? Porque as coisas estão, o dono da casa também está numa outra conjunção muito intensa. Então, Touro, ele é um signo que é muito conectado com os nossos prazeres sensoriais, né? Touro simboliza a nossa busca por prazer, por comodidade, por segurança, que são questões necessárias para a gente viver, né? É diferente do exagero que talvez esteja acontecendo de tudo isso, né? A gente, para ter uma evolução espiritual, a gente precisa ter almoçado, porque senão não dá para a gente pensar, né, na iluminação se a gente não tem comida na barriga. Então, esse impulso de Touro é legítimo, desde que seja benéfico. Então, Touro está muito conectado com essas questões de segurança e prazeres sensoriais, conforto, principalmente sensorial. A questão é que Touro, ele traz um outro aspecto desses 2 planetas que podem ser bem briguentos, assim, no sentido de ser radical e extremista, porque Touro é um signo fixo. Touro não gosta de mudar de ideia e gosta menos ainda de dar o braço a torcer. Então, se você se coloca durante esses dias nesse lugar onde você põe na cabeça que você vai provar que você está certo, chances são de que o circo vai pegar fogo realmente, está todo o palco montado para isso, né? Principalmente porque o dono de Touro está nessa situação, que é Vênus, está nessa situação igualmente louca e delicada de estar no mesmo grau do Sol, né? Então, esse trânsito, na hora que vocês juntam todas essas informações, né, espero que isso faça sentido, não porque eu estou falando, mas pela parte do raciocínio, esse é um trânsito que está muito ligado aos nossos desejos pessoais, principalmente ligado aos nossos sentidos. A autoindulgência, né, e é isso, a gente nem precisaria de astrologia para falar: "Gente, é óbvio que o mundo lá fora está pegando fogo, parece que o mundo vai acabar e a galera está dentro de casa enchendo a cara de noite", né, todo é que eu não sou muito dada à cachaça, mas todo mundo que eu conheço está fazendo isso, é óbvio que isso faz muito sentido que isso seja resultado da situação que a gente está vivendo, né, tá todo mundo procurando conforto e segurança, em lugares que talvez não sejam os, né, os mais eficientes, essa que é a questão dos sentidos, né, os sentidos, essa busca por conforto e segurança nesse momento me parece extremamente legítima, mas chocolate, são poucas as chances de chocolate me trazer um conforto e uma segurança duradoura, né, dura mais ou menos os 5 minutos que eu demoro para devorar uma barra inteira. Então, eh esse momento em que a gente, que é claro que está, né, que essa energia está permeando, né. Então, hã, na hora em que esses impulsos são, eh, a a esse cenário aonde a gente está com os nossos sentidos berrando para serem alimentados com a promessa de uma segurança e de um conforto. E a gente tem o fogo, né, impulsionando a gente tem a força do fogo para impulsionar a gente para essas ações, onde a ação
está tão acesa, a gente pode perder clareza dos resultados reais. Essa é a questão. E quando essas ações elas me afetam, né, se eu estou mais preguiçosa e não estou praticando, ou se eu estou bebendo mais do que eu deveria nesse momento, eu mesma tenho que receber os resultados disso e vou me virar com isso depois. É óbvio que todo mundo faz o que quer, né, mas é melhor que a gente faça a partir desse ponto de vista onde a gente tem clareza dos resultados. Agora, quando esses impulsos pelas ações, eles afetam outras pessoas, quer seja de forma negativa, quer seja de forma positiva, eh, os resultados eles também são exacerbados, né. Se você está afetando se você faz uma ação com você mesmo, você tem um tipo de resultado. Se você faz uma ação que está impactando as outras pessoas, você tem outra intensidade nesse resultado. Essa é uma questão muito importante da gente alinhar, né. Se você está furiosa em casa, latindo com o marido, você não está só brigando com você mesmo mais, né. Então, como isso toma outras proporções, porque além de afetar a você mesmo, está afetando outras pessoas. É algo muito importante da gente pensar nesse momento também. Uma das boas soluções que me parecem, e no final, depois de fazer o exercício que eu sugeri para a gente fazer, eu vou falar sobre as práticas e os remédios para esse trânsito, mas uma das boas, um dos bons remédios para esse trânsito é a gente procurar essas ações que a gente sente sim impulso por fazer, mas que tendem a nos beneficiar e beneficiar a todos, né? Se a gente encontra esse impulso dentro de nós, a gente tem uma propulsão muito grande para conseguir realizar alguma coisa, realmente, né? E eu estou falando isso agora para vocês porque o trânsito acontece entre amanhã e sábado, na sua maior intensidade, mas eu espero que você esteja conseguindo conectar com as coisas que aconteceram durante esse mês de março, principalmente, né? Ou talvez usar isso, né? Se você tem sentido esse trânsito de determinada forma, essa quantidade a mais de informação sobre essas energias podem te ajudar a direcionar para uma ação, né? Para esses próximos dias que sejam mais vantajosas para todo mundo. E uma das perguntas muito boas é essa: como eu alinho os meus desejos e os meus impulsos a ações que são benéficas nesse momento, para mim e para todos de preferência, né. Poucas são as chances que essas ações estejam conectadas aos meus desejos sensoriais, não é mesmo? São poucas as chances de eu achar que eu vou ser mais feliz porque eu comprei uma bolsa nova. Isso não tende a trazer não tende a trazer resultados que vão funcionar como soluções para mim ou para a sociedade como um todo, né. Então, esse é um dos pontos interessantes para a gente pensar um pouco melhor sobre isso. Hã, eu vou falar um pouquinho agora, na verdade, antes de começar a falar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta até agora ou se isso faz sentido, se podemos continuar. Se você tem qualquer pergunta, você pode tirar o microfone, que vai ser mais fácil do que eu olhar, eh, Oi, todas as Madu, mensagens do posso chat. perguntar? Por favor, Isabel, olá. Oi, tudo bom? Primeiro, gratidão por essa oportunidade, muito lindo esse Eu que agradeço conhecimento. pela atenção. Estou começando agora e estou encantada já. Né? Voltando um pouquinho lá no começo, é só alguma coisa que me chamou a atenção quando você falava do karma, você deu aquele exemplo da pessoa com fome, né? Eu queria só ver se eu entendi corretamente, quer dizer, quando eu não faço uma ação, ou seja, a inação, né? Quando eu escolho por não fazer nada, isso também, de certa forma, é uma ação e isso tem o seu respectivo karma também, é isso, né, que você Não quis é de dizer? uma certa forma, a inação é a ação, porque É senão a a ação, né? solução do karma era, então porque tem todo um rolê do karma nesse contexto, né, que é o karma que aprisiona a nossa alma e faz reencarnar, e parece que esse mundo é bom pra gente, mas se perguntar para quem não está nesse mundo, parece que ele não é tão bom assim e a gente não consegue perceber, então tem toda uma história por trás desse conhecimento. Mas então a gente poderia pensar: "Ah, então se eu não quero gerar karma, se o bom é não gerar karma, eu vou sentar embaixo da mesa e não vou fazer mais nada". Isso também não Uhum. serve, isso também não Ah, resolveria. A não isso. ação também é um tipo de ação, Porque sim. também muitas vezes a gente foge da ação por medo, né, e Uhum. aí a gente acaba não fazendo algo que deveria fazer, né.
Tá? Exatamente, Obrigada, Isabela. querida. Imagina. A Mariana está falando, mulher do céu, quando é que esse trânsito termina? É aí que tá o negócio, não adianta o trânsito terminar, né? A gente tem que lidar, não adianta, não tem como fugir. Mas o pico do trânsito é amanhã e sábado. E esse tende a ser também os momentos mais turbulentos do trânsito. Então, essa ideia de que esse é um trânsito turbulento demais e que é melhor a gente ficar quieto e não fazer nada, ela não é verdadeira no decorrer do trânsito. Muito pelo contrário, eu tive um volume de coisas a serem feitas no último mês que não seria possível para mim em outra situação, eu acho, eu não daria conta. Agora, amanhã e sábado, esse pico do trânsito, aí eu vou recomendar que vocês mantenham a vida um pouquinho mais simples, assim, né? Não que você vai deixar de fazer aquilo que você talvez precise fazer, mas é bom não inventar muita moda amanhã e sábado, né? Manter a vida simples, manter os sentidos bem atentos e aguçados para entender o que está acontecendo. Eu tenho uma das minhas professoras que ela é um pouco mais terrorista do que eu não fiquei com medo desse trânsito, eu estou realmente observando. Mas essa minha professora, que é uma senhora mais velha e talvez mais comedida, falou que não é dia de fazer manifestação, de se juntar num lugar onde tem muita gente, né? Essas situações que fogem muito do seu autocontrole, talvez não seja muito recomendado nos próximos dias. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Tem vários depoimentos aqui de todo mundo falando que está comendo feito louco e dormindo feito louco. É basicamente isso. Estamos aguardando a Páscoa, que vai ser muito animada com essa vibe toda no chocolate. Não sei se alguém ia falar. Pode falar, depois eu falo. Não, era só para entender até que grau, assim, até quando que essa conjunção vai continuar dando efeitos na gente. Então, depende das ações que você fizer, né, durante esse período. Porque o pico do trânsito, então o trânsito, a gente está falando de 2 planetas que estão se aproximando, né? Então o movimento é que desde fevereiro eles estão bem próximos um do outro, amanhã e sábado eles estão assim, e depois eles começam a ir cada um para um lado. Então é um trânsito que tem um pico e depois ele vai aos poucos, lenta e gradativamente se dissipando. Agora, o que você faz durante esse trânsito, o que você fez durante esse período, vai continuar repercutindo dependendo do que é que você fez, não é mesmo? Então, não adianta o trânsito passar, né? O que é importante é você entender o que... E também não é uma coisa... Eu falei isso para alguma aluna minha a semana passada, a semana retrasada, que estava, não, porque o meu Marte está não sei aonde, eu não sei, eu estou com medo. Não é Marte que está fazendo nada, né? Ele está te sugerindo. Se você está saindo e fazendo, são os seus próprios padrões. Então, você não precisa ter medo de Marte, o que você precisa é ter confiança e se garantir, né? Tipo, eu não fui uma pessoa horrorosa até hoje, então eu não vou ser estraçalhada por esse trânsito, né? Para além disso, é parar da cabeça, é coisa de Rahu. Certo, Amanda? E a cada quanto tempo ele acontece? Então, essa é uma ótima pergunta, Suzana, obrigada. Porque esse trânsito, ele não é raro. É difícil falar raro depois de Rahu. Ele não é um trânsito raro. Marte e Rahu, eles se encontram a cada 2 anos. Esse momento tem algumas peculiaridades que fazem com que esse trânsito seja muito intenso e muito perceptível por nós. Por esses motivos que eu falei, né? Porque ele está muito ligado aos sentidos e os nossos sentidos têm a capacidade de chamar demais a nossa atenção, porque o regente do signo, que é Vênus, que é dono da casa, né, de Touro, está também numa situação super rara de acontecer, então todo o resto, o trânsito em si acontece a cada 2 anos, é boa notícia, né? Estamos vivos até hoje, já passamos por isso antes, ok, vai dar certo. E o que torna ele mais relevante é realmente todo o resto, né? Para além dessa conjunção. Obrigada. Rê, pode falar. Não, que eu tive a mesma sensação que tu teve. Eu fiz tanta coisa esse mês. E muita coisa de trabalho, assim, que eu fui limpando, sabe? Eu senti muita a impulsividade muito nas relações familiares, assim, eu tirei coisas de dentro, assim, tipo, é isso, pessoal! E falei coisas que estavam meio que encaixotadas, que por um lado é bom, porque expôs a realidade, mas eu mexi
em coisas que estavam guardadinhas, assim. Sim. Mas eu fiz muita coisa e continuo fazendo. E está me causando um cansaço. Então, eu acho que agora ficou mais claro o porquê disso tudo. Sim. Obrigada, Rê, por compartilhar. A Carla está com a mão levantada. Você tem uma dúvida, Carla? Eu tenho uma dúvida, sim, Manu. Primeiro, obrigada, né? Eu que agradeço. Você falou um pouco sobre oportunidades de, se você estiver conectado, ter a coragem de fazer determinadas coisas. Dentro desse trânsito, existe um momento ideal porque daí no pico, vamos ficar quietinho. Mas se você sentir que você está bastante conectado para fazer alguma coisa que, enfim, não seja comer chocolate ou algo que... E nem matar ninguém. Nem matar ninguém, mas que depende, assim, de bastante coragem para fazer. Tem um momento ideal? A gente devia se levar por esse pico ou não? A gente sente mesmo. Então, Carla, sempre tem um momento ideal para fazer as coisas. Isso é um dos assuntos de estudo de muito foco na astrologia. Se chama Muhurta. É você escolher o melhor momento onde as energias tendem a te ajudar a ter o resultado que você deseja, né? Então, esse é um dos estudos. Para determinar isso para um assunto específico e para uma pessoa específica, a gente precisa estudar o mapa. Mas de forma bem genérica, é lógico que isso é genérico, né? Então, eu tenho um professor maravilhoso que fala que se você está fazendo a lição de casa, se você está com o corpo equilibrado, se você está dormindo bem, se você está meditando, se você tem uma prática devocional, se você está conectado, assim, tipo, fazendo o que tem que ser feito, você não precisa consultar a astrologia para nada. Você está conectado, você entra no fluxo que você precisa fazer. Então, se você se garante, siga sim o seu impulso e se você entende que é isso, perceba. Agora, de forma muito genérica, em específico o dia de hoje e o dia de amanhã, é descontrolado. Desculpa, o dia de amanhã e o dia de sábado é muita potência e tem muita chance de sair do controle. Então, vai dar errado? Não sei, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que vai dar errado. O que eu estou falando é que é uma energia muito incerta ou muito inconstante. E por causa disso é muito difícil a gente manter o controle. Então, né, se você se empodera para qualquer coisa, é hoje, agora eu preciso, é isso, era esse o impulso que eu estava precisando para ter coragem, para ter impulso, para ter energia física, porque é um trânsito de muita energia física, para fazer isso que eu preciso fazer. Ainda assim, se isso que você precisa fazer é pedir demissão do seu emprego, por exemplo, chances são de que você vai falar que talvez, né, isso fuja de controle de alguma forma. Então, você chega lá toda trabalhada no autoconhecimento para falar com o chefe, e daí o cara já está descompensado e começa a berrar feito um louco, e daí o seu trabalho no autoconhecimento começa a dar uma balançada porque o cara é mesmo um filho da puta. Então, as coisas têm chance de sair do controle por ser muito potente, entende? Então, em nenhum momento eu estou falando de um trânsito que é essencialmente bom ou de um trânsito que é essencialmente ruim. Agora, sim, faz sentido, Carla? Deu para entender? Sim, faz. Tá. Tem todo mundo nessa vibração também, né? Então, vai que o chefe não está todo trabalhado, né? Virada aí, tá bom, obrigada. Imagina, mas só para complementar e entrar exatamente nesse assunto da Carla, né? Que é exatamente o quanto eu consigo oferecer para vocês em relação a esse trânsito dessa forma. Agora a gente vai fazer um breve exercício onde eu vou falar rapidamente, tá, gente? Que já são 7 horas, mas eu vou falar por uns 10 minutos de como esse trânsito pode afetar cada um dos signos, né? Cada um dos ascendentes. Eu vou explicar direitinho. Espero que você tenha feito o seu mapa. Eu mandei o link do mapa. Se você ainda não fez, não tem problema nenhum. Depois você assiste a aula de novo depois do seu mapa feito. O que acontece é que mesmo assim, na hora que eu falar sobre em qual área da vida esse trânsito pode estar te afetando, ainda assim você só tem uma informação a mais para observação. Você não tem como prever de novo o futuro, porque tem 2 informações muito importantes que você não tem acesso nesse momento, que é
a qualidade desse trânsito. Então, esse trânsito ele vai ter um impulso fantástico e abundante para eu ter coragem, ou ele vai confundir completamente a minha mente e eu vou ficar com medo? Então, se esse é um trânsito que traz desafios, ou se é um trânsito que traz abundância e prosperidade, você não tem como saber nesse momento. Ih, acho que travou na internet. Muda. Agora sim. Eu voltei? Gente, desculpa. Ufa, eu vou precisar de algumas respirações aqui para me recompor. Foi meio intenso isso. Tipo, cadê todo mundo? Meu Deus, não acredito. Desculpa, gente, né? Questões técnicas, além das nossas... Mercúrio nem tá retrógrado pra gente culpar, nem sei de onde veio isso. Bom, então, eu estava falando sobre a quantidade de informação que a gente tem para avaliar esse trânsito. Ele ainda é muito pequeno. Por mais que eu consiga transformar a sua visão numa visão, né, de observação um pouco mais específica, ainda assim, não tem como eu te passar as ferramentas necessárias para você avaliar se esse é um trânsito que tende a ser benéfico, delícia e fluido, ou se esse é um trânsito que tende a trazer mais desafios. Ou ainda a quantidade de impulso desse trânsito, né? Com a informação agora, você ainda não tem como saber se esse é um trânsito que é meio coadjuvante, você está muito mais sentindo influências de outros planetas, né? Tem mais uma galera influenciando todo mundo, e talvez esse trânsito, eu esteja aqui falando isso, nem faz sentido para você, ou faz sentido porque você está observando as pessoas à sua volta, mas você está tranquilo, sem comer chocolate. Então, isso é a quantidade que você, de impulso desse trânsito, né? Que talvez seja diferente. Então, para essas informações de autoobservação, se fizer sentido tudo isso que eu estou falando para você, eu ensino isso no curso que eu estou abrindo hoje, as inscrições, que é de introdução à astrologia védica, e eu vou falar um pouco mais para o fim da nossa conversa aqui sobre esse curso, mas nesse momento é muito importante a gente entender que o que a gente tem são informações para observação, né? A gente não tem muito como interpretar e tirar as nossas próprias conclusões, e com certeza absoluta não dá para prever o futuro com base nisso, né? Talvez você tenha uma sensibilidade fantástica e consiga, mas não com base nisso que eu estou falando. E essas avaliações precisam de maior conhecimento do seu próprio mapa, né? Você precisa conhecer melhor o seu mapa para você conseguir fazer esse tipo de interpretação. É essa a única diferença da gente entender o que está acontecendo de forma mais pessoal. Então, esse trânsito ele pode ser, lembrando, né? Ele pode ser muito benéfico e muito descontrolado. E ele tem o pico entre amanhã e sábado. Eu falei que esse trânsito, por exemplo, acontece a cada 2 anos, mas não sempre em touro, né? Em touro demora tempos em tempos só ele acontece. E ele, então a gente já sobreviveu a trânsitos desse em outro momento, mas a gente, quando esse trânsito acontece em touro, tem sim fatos que são muito marcantes, como por exemplo o começo da Guerra do Vietnã, em 66 teve esse trânsito. Então ele pode efetivamente ser muito explosivo, né? Alguns dos meus professores mais pessimistas falam sim de situações de forte embate, porque Marte ele é um guerreiro, ele representa armas, representa violência, representa guerra. Então, realmente, eu não vejo isso acontecendo nesse momento, mesmo com todos os protestos que a gente tem visto, né? E todo o fervilhar que a gente está vendo acontecendo. Não me parece que esse seja um dos resultados nesse momento, mas ainda assim, ele é um trânsito que é de tão potente, ele pode ser muito descontrolado. Então, esse pico de energia entre amanhã e sábado
é realmente um período legal da gente observar, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né? Imagina passar por essas energias realmente observando e se sentindo, entendendo como isso reage com você. E, idealmente, a gente passa o dia mais tranquilo. Mantém a vida mais simples, né? Para que as coisas possam sair menos do controle. E um certo distanciamento, né, de respirar antes de fazer coisas que você está vendo que é aquela coisa que sobe para você fazer, se você conseguir contar até 10, chances são de que você vai fazer diferente. Então agora, para a gente continuar esse exercício que eu propus para você, você precisa ter o seu mapa, né? Então eu espero que todos tenham feito, de novo, se você não fez, essa aula vai ficar gravada e você pode observar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para eu explicar do que eu estou falando. Só um minuto aqui. Opa, não, compartilhei até errado. Aí vocês não vão entender. Desculpa. É isso aqui. Então, essa é a imagem do mapa que eu pedi para vocês fazerem, né? Essa é a carinha do mapa. Os meus alunos que já estudaram comigo já sabem qual é o seu ascendente, então vai ser fácil reconhecer, mas quem ainda não estudou astrologia, vai ter um mapa assim. Se você fez o exercício, você vai saber que essa daqui é a casa 1. Todo mundo está vendo meu cursor, né? Então, o tempo todo eu estou falando dessa casa aqui. Dentro dessa casa vai ter esse númerozinho aqui embaixo, no mapa que você fez. E esse número aqui, na verdade, representa um signo, né? Nesse caso desse exemplo que eu estou usando, esse número 3 é o signo de Gêmeos, tá? Então, o tempo todo, o que eu estou fazendo a referência, onde você vai olhar no seu mapa, vai ser essa casa. Então, eu vou falar, se você tem o número 3 nessa casa, você tem o ascendente em Gêmeos. Então, esse trânsito influencia tal área. Se você tem o número 8 nessa casa, você tem o ascendente em Escorpião. Aí o trânsito influencia tal casa. Tem 12 possibilidades, de 1 a 12 você pode ter nessa casa. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se você não fez o seu mapa, não tenho como te ajudar nesse momento, mas todo mundo, quem ainda não estudou o próprio mapa, conseguiu entender qual é a referência, né? Olhar aquele númerozinho da primeira casa, da casa lá de cima. Ok, então, a gente estuda os trânsitos na astrologia védica sempre a partir dessa casa, que é o ascendente. Então, a gente está falando do trânsito a partir do signo do ascendente. Eu sei que na astrologia tropical, quando você fala meu signo é Leão, o que você está dizendo é que o Sol está em Leão. Na astrologia védica, a gente usa mais o ascendente para estudar. Ou ainda antes do Sol, a gente usa o posicionamento da Lua. Então, se você já estuda a astrologia védica, né? Se você não estuda nesse momento, essa informação vai complicar mais do que ajudar. Mas se você estuda a astrologia védica, você pode ver esse trânsito a partir do ascendente e a partir da Lua, né? A Lua influencia bastante. Então, a gente começa pelo próprio ascendente em Touro. Então, se você tem o número 2 na casa 1, né? Então, eu vou deixar a tela aqui compartilhada para sempre a gente lembrar do que eu estou falando, porque senão eu sei que se você não olha para isso todo dia, pode ficar bem confuso, né? Então, se aqui, nesse númerozinho, você tem o número 2, você tem ascendente em Touro. E tudo isso está passando em cima do seu ascendente. Isso quer dizer que esse trânsito, em primeiro lugar, tende a impactar a sua relação com o seu próprio corpo e com o seu ego. Então, essa autoindulgência, ou o corpo está chamando demais a atenção com as próprias necessidades, ou você cansou do seu corpo e não está olhando nem um pouco para ele, ou você está muito extremista em relação, e muito impulsivo em relação aos seus pontos de vista, né? Esse impulso por provar que está certo e para provar que o seu ponto de vista não precisa ser trocado, esse é um lugar a ser observado, né? Então, o primeiro lugar de impacto do trânsito
tende a ser o próprio corpo e a personalidade. Se aqui, nesse númerozinho, nessa casa 1, você tem o número 1, isso quer dizer que você tem ascendente Áries. Então, esse trânsito está acontecendo na sua casa 2. Então, não importa a casa que está acontecendo, você não precisa conectar tudo isso, você só precisa referenciar esse número da casa 1. Se você tem o número 1 aqui, esse trânsito está impactando diretamente, de forma mais óbvia, a sua relação, o seu extremismo, a sua compulsão ou o seu impulso em relação à alimentação, principalmente comida tranqueirenta, por causa de Rahu. Então, comida muito processada, carne, bebida, todas essas coisas muito processadas podem estar sendo bem compulsivas. Também influencia de forma muito direta o relacionamento com a família e as finanças, principalmente no sentido dos investimentos, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer nenhum investimento nesse momento que seja muito impulsivo ou muito arriscado, e essas são as questões que vale a pena a gente se distanciar um pouco e prestar atenção em como os impulsos estão fazendo a gente agir nessa área. Se aqui você tem o número 12, você tem peixes no ascendente. Eu também, Carla, tô vendo a Carla fazer assim, ela tá na minha tela, tô vendo ela fazer assim com a cabeça, bem-vinda ao meu mundo. Se você tem 12 na casa 1, isso quer dizer que você tem ascendente em peixes, e essa influência está também bem conectada à alimentação. Para todo mundo está conectado à alimentação por causa de touro, né? Por causa dessa energia de touro. Mas essa energia tende a influenciar diretamente a comunicação, a forma como você está se comunicando e se expressando, talvez de forma muito específica, relacionamento com os irmãos, sim, para quem tem, né? Então, essa também pode ser uma das consequências. Uma falta de capacidade de limitar a comunicação, sabe? De falar demais, quando viu já falou, devia ter ficado quieta, ou explodir em algum momento, ou ainda usar esse impulso para alguma coisa benéfica, obviamente, né? Eu, por exemplo, estou fazendo live para tentar avisar o povo de que isso vai acontecer a cada 45 minutos, mais ou menos, estou falando feito maluca. Se você tem o número 11 aqui, nessa casa número 1, isso quer dizer que você tem ascendente em aquário. E daí esse trânsito está acontecendo de forma mais diretamente ligada a questões com a sua própria casa. Então, está muito cansado de ficar em casa e tem o impulso de sair, ter uma certa inquietação, esse trânsito também tende a impactar demais a paz mental, né? Esse trânsito ele pode trazer essa inquietação que não deixa a gente ficar em paz. Talvez raiva, esse trânsito também pode ter como um aspecto, se ele está acontecendo para o nativo de aquário na 1, ele tem muita capacidade de explodir como raiva ou uma inquietação, assim, ai, tá tudo bem, mas não estou conseguindo, sabe? Não me aquieto, é uma dessas possibilidades. Se você aqui nessa casa tem o número 10, isso quer dizer que você tem Capricórnio na casa 1. E daí esse trânsito, ele impacta de forma muito direta uma área que está conectado à criatividade e ao relacionamento com os filhos, né? Então, como que nessa área você talvez esteja agindo de forma impulsiva, compulsiva ou extremista e radical, né? Rahu gosta muito de criatividade, ele é muito inovador, então pode ser um estímulo bem potente para novas soluções, como eu já disse antes, mas esse estímulo de criatividade. Se você tem aqui nessa casa o número 9, isso quer dizer que você tem Sagitário no seu ascendente. E daí esse trânsito acontece num lugar bem dual, assim, porque ele pode trazer um impulso muito grande para você resolver problemas que você estava empurrando com a barriga, achar novas soluções para problemas antigos, para lidar com esses problemas, né, para lidar com obstáculos de uma forma geral. Então, se era alguma coisa que te causasse medo, talvez agora você tenha coragem e tenha um impulso de resolver. E é um impulso muito incrível de servir, né? De servir ao outro, de servir à comunidade. Então, você pode estar se sentindo aí completamente inquieto ou inquieta com tudo que está acontecendo e tem esse impulso exagerado de cuidar dos outros.
E esse é o melhor lugar para a gente ser extremista nesse momento, né? É esse impulso descontrolado de fazer o bem para o outro que esteja precisando talvez da gente. A questão com esse trânsito é que quando ele não está tão bem afinado, ele não está bem alinhado, ele pode com muita facilidade fazer com que os nossos impulsos joguem a gente para padrões antigos de comportamento. O impulso de forma genérica tende a fazer isso, né? Na hora que a gente age por impulso, a gente age meio sem tempo de pensar, então a gente age conforme os nossos padrões condicionados. Então, essa impulsividade tem muita chance de colocar a gente em padrões antigos, que a gente achou que já tinha se livrado e que estava tudo bem, estou salva, só que não, né? E esses comportamentos antigos, eles nesse momento, se você tem Sagitário no ascendente, né? Se você tem o número 9 aqui nessa casa, esse trânsito, se tiver mais desafiador ou muito desequilibrado, ele pode efetivamente trazer fraqueza da saúde, né? Ele pode atrapalhar a sua saúde. Se você tem o número 8 aqui na casa número 1, isso quer dizer que você tem Escorpião como ascendente. E esse trânsito está acontecendo na sua área de relacionamentos pessoais, principalmente relacionamentos amorosos e sociedades. E esse tende a ser um trânsito naturalmente desafiador, né? Essas são energias num lugar onde a gente quer estar em paz e quer compartilhar amor e afetividade, a gente ter esse trânsito que está tão ligado a impulso e a coisas extremas, tende a não ser o melhor impulso para situações de aliança, né? Onde a gente quer cooperação, quer que todo mundo jogue no mesmo time e vá para o mesmo lado. Esse trânsito tende a ser mais desafiador, tende a ser desafiador acontecendo na casa 7. Ainda assim, ele pode trazer grande potência para você enxergar de forma bem radical esse parceiro ou essa parceira que você tem, né? Se você escolher uma pessoa para viver do seu lado, e nesse momento essa pessoa pode estar apresentando traços bem radicais ou bem extremos, se você sabe quem você escolheu e você gosta dessa pessoa, você vai gostar dessa pessoa o máximo que ela pode ser, né? Então, esse é o lado que pode ser um pouco menos desafiador. Deixa eu só parar de compartilhar um minuto aqui, por causa para eu mutar aqui os barulhos, para não ter interferência. Deixa eu voltar aqui para a tela para vocês enxergarem o que eu estou falando. Ok. Então, o Escorpião na casa 8, classicamente, esse é um trânsito mais desafiador, né? Porque é meio o oposto que a gente quer dentro dos nossos relacionamentos. É melhor a gente ter cooperação e paz do que impulsividade e ação, né? São energias, não que vai dar errado, mas são energias que normalmente puxam cada energia puxa a gente para um lado. Se você tem o número 6 aqui nessa casa 1, isso quer dizer... Opa, desculpa, faltou o 7. Se você tem o número 7 aqui nessa casa 1, isso quer dizer que você tem Libra no ascendente. E essas energias, esse trânsito, estão na sua casa 8, o que quer dizer que estão influenciando assuntos que estão ligados a transformações. Então, realmente pode acontecer alguma coisa bem inesperada nesse período e maluca que você não estava esperando. É um trânsito também muito favorável para processos de cura, principalmente curas, esqueci como a saúde brasileira chama isso, mas curas alternativas, não é complementares, se eu não me engano, mas processos de cura que envolvam conhecimentos que não são da medicina alopática, né? Como, por exemplo, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, todas essas medicinas que enxergam o ser humano como um todo. Pode? Alguém? Não, já foi. Ok. Se você tem nessa casa número 1... Opa, desculpa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês têm aqui o número 6, isso quer dizer que você tem... desculpa, vou voltar para a Libra, tá? Eu vou voltar aqui para quem tem o número 7 aqui, que eu não acabei de falar. Então, se você tem o número 7 aqui na casa 1,
além da possibilidade de coisas inesperadas acontecerem, e de você encontrar, né, caminhos de cura alternativos, é um ótimo momento para estudar assuntos místicos de qualquer natureza, né, isso inclui yoga, ayurveda, astrologia védica e qualquer outro assunto, tarô e bola de cristal, o que você quiser. A questão é que se essa pessoa, né, essa pessoa libriana, se já está em desequilíbrio, esse trânsito, ele tende a agravar demais um desequilíbrio. No Ayurveda, a gente fala dessa energia de desequilíbrio dos doshas se depositarem no tecido, que é a primeira manifestação da doença, né? Então, se você já está em desequilíbrio, é muito importante olhar para a sua saúde, para que esse desequilíbrio não se transforme numa doença manifesta, né? Se aqui nessa casa você tem o número 6, esse impulso está muito conectado ao conhecimento, à espiritualidade e às religiões, né? Então, esse lugar onde você passa a ser extremista em relação a isso, tipo, eu tô certo, e para isso você tem que estar errado, ou esse calor nas discussões que podem ser filosóficas, mas podem ser também políticas e religiosas. E eu assisti uma aula sobre esse trânsito que eu achei muito lindo que o professor falou, que ele falou que ser extremista em relação à religião é na visão desse professor, é o oposto do que Deus efetivamente é, né, porque Deus ele não cabe nessa visão de Deus, principalmente dos Vedas, falar o meu Deus é o certo e o seu Deus é errado. Isso é um extremismo que não leva ninguém a nada e é muito distante do que Deus, da minha percepção, pelo menos, de Deus, eu achei muito linda essa ideia desse professor. O bom de observar, se você está com esse trânsito, se você tem 6 na casa, tem virgem na casa 1, né, você está vendo o número 6 ali naquele primeiro quadradinho, é reconhecer a humildade em relação ao conhecimento, a humildade de uma forma geral, né? Você pode perder bons conselhos ou bons conhecimentos, por tentar se posicionar ou por tentar provar que você está certo, não vale muito a pena. Se você tem o número 5 aqui nessa casa aqui, esse trânsito todo está dando um impulso muito potente para trabalhos e carreiras, né? O que vale a pena observar com um certo cuidado é às custas do que esse impulso da carreira acaba acontecendo, né? Não deveria ser às custas da sua própria saúde, da sua própria paz mental ou de qualquer problema com a sociedade, um impulso na carreira. Então, acho que é isso que é legal de observar. Se você tem o número 4 aqui, nessa casa aqui, o seu trânsito, ele tá acontecendo na área da vida que está muito ligada às suas conexões e aos seus desejos. Então, a gente falou muito de desejos hoje. Realmente, esse trânsito para os cancerianos aumentam bastante as questões dos impulsos e dos desejos, e causa um efeito muito interessante, que é a potência das conexões com as outras pessoas. E isso pode se manifestar tanto como empatia, né, de você se sentir mais conectada, de você estar procurando pessoas que você não procurava há tanto tempo, porque você quer saber como está todo mundo, mas isso também pode acontecer alheio à sua vontade, né? De nesse período, do nada, de repente aparecem algumas pessoas que te procuram para fazer algum trabalho, ou que tem algum tipo, né? Pessoas que não apareciam há muito tempo, ou conexões importantes, né? Do nada aparece alguém e se conecta com você para fazer alguma coisa. Se você tem, finalmente, o último, o número 3 aqui, que é o caso desse mapa, você tem Gêmeos no ascendente, e esse trânsito, ele está acontecendo na área da vida que está extremamente ligado à espiritualidade, ao conceito de moksha do yoga, né? Então, a espiritualidade e essa percepção da impermanência, né? A impermanência, ela governa todo mundo material, e você pode encarar ela com o desapego, né? Você sabe que tudo é impermanente e você aceita de uma certa forma, ou você pode encarar ela como uma perda e
e está nesse lugar de maior sofrimento, né? O sofrimento, na verdade, não interfere muito. A dor, eu diria, né? A dor, ela é inevitável em muitas situações de perda. Não adianta você entender que é assim mesmo que o mundo funciona, né? Ainda assim, dói. Mas a forma como você lida com isso depende muito desse lugar onde esse trânsito está acontecendo. Esse trânsito ele pode trazer desapegos mais desafiadores, mas também pode ser um bom impulso. A Renata mesmo falou isso, né? Eu, tipo, me livrei de um monte de coisa que não servia mais para mim. Então, esse pode ser um bom impulso para esse momento. É legal, é válido, como essa casa também é a casa das despesas e dos custos, é importante você prestar atenção em específico para os geminianos, prestar atenção nos impulsos por compras, né? Então, talvez você nesse momento, para se cuidar e para se deixar um pouquinho mais feliz, gasta mais do que deveria, ou ainda pior, gasta mais do que poderia. E daí o impulso passa a não ser tão inteligente e nem tão benéfico. Então, essa é uma breve passada pelos efeitos possíveis de todos os signos do zodíaco, né? E eu queria só, antes da gente começar a conversar e vocês compartilharem, que uma das coisas que mais me encanta na astrologia védica é que a astrologia védica tem remédio para tudo. Né? A gente, quando fala de remédio, na verdade, a gente pensa em alguma coisa que está dando errado e que a gente quer consertar, mas as práticas que a astrologia védica recomenda para a gente não são necessariamente para remediar, mas também são para fortalecer alguns pontos. Isso é possível, né? E isso funciona muito bem, porque não é Marte que está te obrigando a brigar com o seu marido ou com a sua esposa. Marte não tem nada a ver com isso. Marte ele está emanando uma energia que é dele e você está pegando essa energia e seguindo um determinado impulso, né? E esse impulso ele é determinado pelos seus padrões condicionados, né? Por tudo que você fez, quer seja nesse corpo ou quer seja num corpo que você nem lembra que teve, porque toda essa cultura faz parte de uma cultura reencarnacionista. Então, não dá, né? É uma desculpinha boa culpar os planetas pelas coisas, mas não são os planetas que estão fazendo a gente fazer as coisas. Os planetas, eles estão no máximo sugerindo, a escolha continua sendo sua. E é por isso que os remédios são possíveis, né? Então, o primeiro remédio para esse trânsito é só você observar e reconhecer. Então, se você sabe que você está, né? Se você consegue observar e consegue reconhecer que na última semana esse trânsito, ele também teve um dos picos desse trânsito, foi na sexta e sábado passado, porque a Lua passou por eles. Então, sexta e sábado eu senti também muito forte essas influências. Então, se você agora consegue reconhecer que na hora que você recebe esse estímulo do planeta, é assim que você reage, né? Se deixar quieto, se você não se esforçar no autoconhecimento, o trilho que você entra e age sem pensar, é esse que você observou nos últimos tempos, você já tem uma chancezinha a mais de não entrar nele, né? Se você observa e reconhece, por si só a informação e o conhecimento já é um remédio, certo? Você por si só já tem mais clareza e uma chance a mais de tomar decisão com mais informações, o que sempre traz um pouco de clareza. O outro remédio é realmente não ser impulsivo, né? Esse já é um pouco mais difícil, tipo, tá, eu sei que eu tô sendo impulsiva, agora daí a não ser já é outra coisa. Mas se a gente pelo menos tiver clareza de todos os resultados, e vou fazer mesmo assim, eu tô meio assim, eu me dei essas férias de mim mesma até a Páscoa, estou super encarando a Páscoa como um renascimento e as coisas vão dar certo, e a partir de lá eu tô fazendo meio um controle de dano só, sabe? Tô tipo tentando fazer um esquema carbono zero, então eu tô comendo mais aqui, mas eu não vou largar minha meditação pelo menos, então eu tô mais ou menos desse jeito. Então, se você consegue pelo menos ter clareza do que você vai lidar, né? Tipo, se eu tomar essa garrafa de vinho hoje, eu vou estar de ressaca amanhã, pelo menos você vai ser mais sincero com você mesmo.
Então, pensar nas consequências e depois, gente, é muito cara de pau, depois de fazer, a gente ainda brigar com o resultado, né? Ai, meu Deus, que coisa injusta que eu engordei 4 quilos na última semana. Eu não posso me sentir vitimizada pelas minhas próprias ações. E se você não consegue enxergar o resultado da ação, é esse o trilho que a gente normalmente entra, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer estar no meio de uma situação pandêmica com um governo terrível e com todo mundo morrendo? O que eu fiz para merecer isso? Eu não tenho a resposta, porque eu não consigo realmente olhar como a minha ação me colocou nesse lugar com uma relação tão íntima com todos esses acontecimentos que parecem completamente alheios a mim. Agora, brigar com isso não vai me ajudar. Me sentir injustiçada, me sentir vitimizada, se colocar na posição de vítima é sempre o oposto do empoderamento. É o maior oposto do empoderamento, porque se você é vítima, você não tem como melhorar. E se você causou isso, você sempre tem como melhorar, sempre. Você é simples, mas não é fácil, porque os nossos problemas são sempre nós mesmos, né? A gente que tem essa mania incrível, essa potência de terceirizar. Posso te fazer uma pergunta? Claro. E olhando aqui, tá, na agenda astrológica, amanhã a Lua entra em Purva Falguni, certo? O que isso também potencializa ou não nesse trânsito? Completamente, essa resposta é completamente individualizada, não tem como... O fato da Lua estar quase cheia, poderia Entendi. fazer uma diferença. Agora, como que o posicionamento específico influencia, é muito indireto. É muito indireto para cada um. Tá bom, obrigada. Imagina, obrigada a você. Então, a outra questão muito importante é você entender, sentir esse impulso, realmente, né? Interiorizar esse impulso, perceber que você está sendo impulsionado ou impulsionada e intencionar algum lugar para usar isso, né? Eu peguei esses 2 dias, eu vou focar em comunicar sobre essas coisas. Amanhã e sábado o que eu vou fazer é espalhar ao máximo essa notícia e colher o máximo de informação possível sobre ela, sobre o efeito disso, né? Porque faz parte do meu interesse e dos meus estudos. Então, eu estou focada e concentrada nisso. E estou com energia para isso, eu tenho a capacidade de fazer isso, eu não estou acabada, rouca, né? Porque esse trânsito, ele está me impulsionando a falar. Eu vou falar. Vou tentar não falar groselha, é isso que é o direcionamento, né? Vou tentar falar coisas que sejam úteis, já que eu estou falando pelos cotovelos mesmo. Então, isso seria uma forma de usar esse impulso de forma consciente. E é muito importante para que, se esse impulso se reverter em coragem, e esse impulso tem muito a ver com coragem, que seja uma coragem responsável, né? Que não seja tipo, ah, nossa, cansei de ficar aqui, eu vou mesmo para a praia me misturar, ou vou viajar. Gente, cansei, não aguento mais essa quarentena, eu vou viajar. Talvez isso é uma coragem que não seja benéfica para você nesse momento. Talvez, né? Não sei. Então, usar esse impulso de forma consciente e responsável, né? Essas são as melhores chances que a gente tem de não fazer besteira durante esses dias. Aí, alguns remédios mais dentro dessa filosofia, essa questão da gente ocupar a mente com coisas benéficas, né? Faz muito sentido, porque realmente, se você, nesse momento, está assistindo filme de guerra ou seriado das pessoas que estão fugindo do sol para não serem exterminadas, e daí isso te causa, todos os nossos sentidos nos nutre, né? Tudo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente cheira, eles são coisas externas que estão entrando dentro de nós. Então, com o que é que você está nutrindo a sua mente ultimamente, né? Se você está jogando paciência e assistindo Big Brother, talvez o alimento que você esteja dando para a sua mente não vai te ajudar nesse momento. Ah, mas é tudo que eu tenho, eu preciso me distrair? Tudo bem, eu não estou falando que você não pode, em nenhum momento eu estou aqui para falar o que você deve ou o que você não deve fazer, eu não tenho nada a ver com isso, mas é importante reconhecer que o alimento que você está oferecendo para a sua mente não é sáttvico, não é uma coisa que vai te nutrir.
A mesma coisa se você estiver assistindo, tipo, esses shows loucos de policial que fica mostrando as pessoas sendo estranguladas pela polícia, né? Tudo isso, eu não estou falando de se alienar, eu estou falando de voluntariamente escolher aquilo, principalmente com o que você está se distraindo, né? Nesse momento, ocupar a mente com coisas benéficas, né, em fazer o bem para os outros, em cuidar da sua própria saúde, fazer mantra, meditar, tudo isso tende a trazer muita força. E se você está dentro desse contexto mais, mais dentro do yoga, né, mais cercado por esses rituais do yoga, e se isso faz sentido para você, a prática de meditação, na verdade, eu deveria ter começado com o remédio prática de meditação, né? Porque prática de meditação é o antídoto para tudo isso. Você parar e não fazer nada, e não seguir nenhum impulso, e ter clareza quando esses impulsos acontecem, eu não conheço outro remédio a não ser a meditação para isso, né? É para isso que ela serve, para você treinar a sua mente e não sair fazendo coisa tipo louco por aí. Se essa sua prática de meditação é acompanhada de uma prática devocional, dentro desse contexto, uma prática devocional de mantra muito boa são mantras para Durga, né? Durga, a gente normalmente faz mantras para os planetas, quando quer fortalecer, mas Rahu é tão loucão que não é muito garantido que fazer mantra para ele vai dar bom, assim, né? Talvez, se você fizer mantra para Rahu, ele vai se fortalecer e você não consiga direcionar isso. Então, nesse momento em que talvez você não tenha uma prática, né? Você não conhece o seu mapa tão bem para saber o quanto é seguro você fazer mantra para Rahu, fazer mantra para Durga é um dos mantras recomendados. Mesmo se você falou, não, conheço meu mapa, posso fazer mantra para Rahu porque eu tenho ascendente em Aquário, mesmo assim, eu te sugiro antes fazer mantra para Durga. Tipo, faz os mantras para Durga e depois, né, entrega para Durga, ela e todos os 1000 braços que ela tem, não lembro quantos braços com armas ela tem, mas Durga, ela representa muito um fortalecimento, esse aterramento, né, da gente não ser levado por impulsos. Então, mantra para Durga tende a ser um mantra muito bom. Se você pesquisar no YouTube, vai ter todos os tipos de mantra para Durga, vai ter mantra para Durga cantadas por brahmanes indianos ou pela Beyoncé, tipo Beyoncé, vai ter todos os tipos de mantra. Tem um mantra muito simples que é Om Shrim Durgaye Namaha. Om Shrim Durgaye Namaha. Então, você pode repetir 108 vezes, que é, no mínimo, 108 vezes é a nossa prática. Gente, eu já estou falando há quase 2 horas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Realmente passou assim, eu me perco. Antes de finalizar a minha parte e abrir, estou aqui completamente, vou adorar ouvir como as coisas estão aí. Eu queria fazer esse convite, que se você ainda não estudou astrologia védica e todas essas informações fazem sentido para você, ou se você gostaria de ter essas informações para tomar suas decisões a partir disso, eu estou abrindo hoje a próxima turma de introdução. Então, essa é a 6ª turma. A gente já teve mais de 500 alunos fazendo esse curso. Muitos deles estão aqui ainda, então se você tem interesse em estudar, esse é um curso extremamente prático. O tempo todo o que você vai fazer durante o curso é estudar o seu próprio mapa, né? Então, todas as informações estão no meu site, maducabral.com.br, as inscrições estão abertas de agora até por 2 semanas, as inscrições estarão abertas e as aulas começam no sábado de Páscoa. Sábado, dia 3, é a primeira aula e são 7 semanas de aulas. Todas as aulas ou já estão gravadas ou serão gravadas no encontro ao vivo. Esse material ele fica disponível para você por tempo ilimitado, você pode, enquanto o site estiver no ar, esse curso é seu, você vai poder usar. E acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, eu também estou completamente às ordens para responder. Essa turma tem, a última coisa que eu vou falar do curso, é que essa turma tem alguns bônus muito legais, que eu estou muito animada com os bônus. Então, eu vou dar aula toda semana ao vivo para acompanhar o estudo de vocês e para responder as dúvidas.
tem um aulão de Ayurveda de 3 horas sobre a base do Ayurveda e como isso pode se conectar com a astrologia védica, já está lá disponível. Tem um intensivo de meditação com a Ju Espelta, que é uma amigona minha, são 5 aulas de meditação para todos os níveis, é muito, muito massa o curso. E a gente vai ter aulas durante o período do curso. A Ana, maravilhosa, que está aqui em algum lugar, vai dar aula de yoga toda segunda-feira para a turma, para o curso ter essa força de um retiro mesmo, né? Então, quem já fez o curso antes é super bem-vindo a participar das aulas e das aulas presenciais e das aulas de yoga da Ana. E acho que é isso por hoje. E Madu, outra pergunta, quando que tu faz na semana no Insta? Tu faz tipo uma previsão de semana, né? Que horas tu coloca? Eu fiz durante todo esse mês, mas muito focada nesse trânsito agora, eu fiz encontros todas as sextas-feiras, das 8 às 9, no Insta. E depois fica gravado também. Amanhã eu vou ter uma live às 8, mas é uma live no canal do Vida Veda, que é um canal bem legal de Ayurveda. Antes de vocês abrirem os microfones de vocês, eu estou super às ordens, eu queria agradecer demais, né? É isso, 1h e 45 minutos, meu Deus do céu, vocês podiam estar fazendo qualquer coisa e estão aqui comigo. Eu não tenho como agradecer, né? Foi 150 pessoas me dando a atenção e eu fico sinceramente emocionada com isso e com o coração transbordando. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, eu espero que tenha sido útil. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou às ordens. Ou se vocês quiserem compartilhar como vocês estão sentindo esse trânsito todo.